Fala aí, Tirone, tudo bem? Mandando aqui um recado para você depois de mais uma jornada brasileira na Libertadores. Os brasileiros continuam 100%, cara. Fora o São Paulo. A gente vai chegar e vai falar do São Paulo. Mas o Palmeiras ganhou do Guarani do Paraguai, time encardido que tinha eliminado o Corinthians. Ganhou em casa sem jogar muito bem. Porém, foi efetivo de novo. O Dudu até funcionou como 10. O Luiz Adriano está funcionando muito bem como 9. E o Palmeiras, com essa formação meio, digamos, ousada do Luxemburgo, está fazendo seus pontos num grupo muito fácil. O ponto negativo para mim, e acho que é uma questão que o Palmeiras precisa se preocupar de verdade, é que o Allianz Parque lá, todo remodelado, gramado novo tal, não teve 30 mil pessoas. Cabem mais de 40 mil no Allianz Parque. Preço do ingresso ali, os caras não acertam. Eles preferem elitizar a situação do que encher o estádio. Mas isso é um problema que o Palmeiras não consegue solucionar há muito tempo. Então eu achei que o público foi bem modesto para um jogo em que o time merecia o carinho do torcedor. E o Palmeiras vai encaminhando sua classificação num grupo bem fácil. A outra vitória brasileira da noite, o Santos ganhou na Vila Belmiro sem público. Não foi por conta do coronavírus, foi suspensão da Conmebol. O coronavírus pode sim afetar a Libertadores, espero que não. Eu odeio estádio com portões fechados, não penso no futebol parando, uma das poucas coisas boas que existe no mundo. Mas o fato é que o Santos jogou sem torcida na Vila Belmiro, venceu por 1-0, miúdo o resultado, mas foram os outros 3 pontos dos 6 que o Santos já conquistou numa chave mais complicada. O Santos tem agora uma certa gordura num grupo difícil. Vai jogar agora contra o Olímpia, mas consegue 6 pontos e consegue mais do que isso, consolidar um pouco o trabalho do Gesualdo. Muita ainda polêmica extracampo em relação ao Santos. Lucas Veríssimo já saiu do estádio reclamando de aumento, ele queria ser vendido e tal. Então o comando do Santos, o presidente, parece frágil. Mas assim como foi no ano passado, o time consegue ir fluindo apesar dessa bagunça administrativa e tudo mais. As vitórias do Palmeiras e do Santos aumentam a pressão sobre o São Paulo. Não só porque são paulistas, mas porque os brasileiros continuam fazendo todo o serviço na Libertadores. E o São Paulo foi a única dos brasileiros que não ganhou pontos. Então o São Paulo tem uma obrigação gigante contra o LDU na quarta-feira, no Morumbi. É um jogo que o torcedor São Paulino está elegendo como o jogo do ano. Já praticamente 40 mil ingressos vendidos. Vai ter batuque, faixa, recepção, aquele clima de Libertadores de Morumbi que o São Paulino conhece bem. É um jogo chave. Tirone, o São Paulo tem 4 partidas seguidas no Morumbi. Essa contra a LDU na quarta-feira, Santos no sábado, e o Santos está reagindo no Campeonato Paulista e na Libertadores. O Santos está bem mais forte e vai ser um adversário complicado. River Plate na terça-feira no Morumbi, é o outro jogo da Libertadores. O São Paulo, nas minhas contas, tem que ganhar da LDU e do River para ter chance. E o quarto jogo seguido no Morumbi é contra o Red Bull Bragantino no outro sábado, outro time que está muito bem, líder da chave do Corinthians. Então o São Paulo tem essas missões complexas, muita gente querendo que, muito São Paulino, que o São Paulo facilite nos últimos jogos contra Bragantino e Guarani para eliminar o Corinthians na fase decisiva do Paulista. Mas o São Paulo não pode se dar esse luxo, não tem tanta gordura assim, né, Tirone? São Paulo tem que fazer o dele. Primeiro, tem que ganhar o seu jogo da LDU. Essa é a obrigação, e o São Paulo vai ter muita dificuldade porque a LDU é uma boa equipe. E a LDU faz a seguinte conta: com um empate, ela sai do Morumbi classificada na fase de grupos. Essa é a conta da LDU. E o São Paulo precisa ganhar de qualquer forma. Emoção amanhã no Morumbi. Tirone, o que você acha? Qual o seu palpite? São Paulo e LDU. Me diga aí, meu caro. Seco pra você. Fala aí, pessoal. Fala aí, Arnaldo. Você me fez uma pergunta, Arnaldo, seco pra mim, sobre o jogo do São Paulo amanhã. Vou falar no fim do vídeo, mas antes vou falar o que eu achei das partidas de hoje do Santos e do Palmeiras. Primeiro do Santos. Com aquele negócio de estádio vazio, tudo fica meio estranho, né? Você fica ouvindo os jogadores, um negócio que fica muito mais frio.
Então até o jogo dentro de campo, o time não fica contaminado pela torcida, não fica naquela energia. Ganhou de 1-0, claro, fez 6 pontos, tá, fica numa situação mais ou menos tranquila no seu grupo. Então dá uma força ali pro trabalho do do Gesualdo. Mas o time, assim como tinha sido contra o Defensa e Justiça, que eu achei que não foi um grande jogo do Santos, embora tenha vencido, hoje eu também achei que foi um jogo mais ou menos. O time do Delfim não é nada disso. E foi ali, ganhou ali na conta do chá, sem grandes jogadas, sem grandes coisas. Tranquiliza porque deixa o Gesualdo um pouco mais seguro no cargo. Mas não foi um grande jogo do Santos, não. Embora do ponto de vista de classificação as coisas ficam boas para o Santos, num grupo que é um pouco estranho. Então foi boa a vitória, mas sem empolgação. Agora do Palmeiras, anotei tudo aqui, no caderninho verde, tudo que eu quero falar. Primeiro, o primeiro tempo achei ruim, achei confuso esse negócio dos tantos 4 atacantes do Palmeiras, achei confuso. O Dudu, embora ele tenha que ter liberdade, essa é a ideia, que ele fica atrás dos 3 atacantes, tendo liberdade, ele pouco foi visto no meio, né? Fazendo um negócio centralizado, ele está sempre caindo para um lado, caindo para o outro. E aí, jogando um pouco mais recuado, para mim ele é menos perigoso, menos letal. Eu acho que ele é mais perigoso e foi o principal jogador do Palmeiras nesse tempo todo, nos últimos anos. Para mim, um dos 10 maiores da história do Palmeiras, quando ele joga mais perto do gol, seja pelo lado, seja um pouco mais por um lado ou por um outro, ele é mais perigoso. Então o primeiro tempo foi, e a defesa do Guarani do Paraguai travou muito bem esse ataque do Palmeiras e o jogo ficou naquele 0-0 mais ou menos. O segundo tempo acho que muda tudo quando sai o gol, né? Saiu o gol do Palmeiras, aí velha história, né? O time do Guarani tem que sair um pouco mais, tem que se arriscar um pouquinho mais, e aí abriu o jogo para o Palmeiras fazer depois fazer 2, depois fazer 3, com o ótimo Luiz Adriano, ótimo jogador. Esse Luiz Adriano é muito bom jogador, chegou aí sem grande pompa, mas é um cara que pode ajudar muito o Palmeiras, né? Acho um atacante diferente, né? Aí acho que o time melhora ainda mais quando o Patrick de Paula entra como volante protegendo a zaga. Porque aí o meio de campo fica um pouco mais preenchido, aí o Dudu pode jogar um pouquinho mais adiantado, aí as coisas começam a funcionar mais. E aí o Palmeiras, enfim, fez o seu segundo, fez o terceiro gols para liquidar a parada e ficar numa situação também boa no grupo. 6 pontos, uma vitória fora, uma vitória em casa, cumpriu ali o que tinha que cumprir. Quem não cumpriu, como você bem disse, Arnaldo, para mim foi a torcida. 28 mil pessoas é muito pouco no jogo da Libertadores, né? Libertadores é Libertadores, o torcedor tem que ir. Estava muito caro, realmente estava muito caro. Então a diretoria do Palmeiras tem que saber equalizar isso. Não é possível que no jogo da Libertadores, primeiro jogo do time em casa, nessa Libertadores, tem apenas 28 mil pessoas, no estádio cabem 40. Mas também, né, se você toma por base o preço do sorvete lá que estava R$14, com R$14 dá para ir para Roma e tomar um sorvete lá. Não agora por causa do coronavírus, mas você pode tomar um sorvete italiano e não um sorvete qualquer por R$14, que era o preço que estava sendo vendido o sorvete lá. Agora sobre as suas perguntas, Arnaldo. Será que vai dar para o São Paulo amanhã? Você falou que o time está encarando a torcida está encarando isso como o jogo do ano no São Paulo, né? E tá mesmo, a torcida promete encher o estádio, vai apoiar contra a LDU. Agora, jogo do ano, nesse São Paulo, nessa diretoria, nesse contexto todo do São Paulo, me dá a impressão que nunca de dentro para fora é considerado o jogo do ano. O São Paulo tem essa dificuldade de entender jogos importantes como jogos importantes, que esse jogo você não pode perder, tem que ganhar, seja na marra, seja de 1-0, seja como for, tem que vencer a partida, né? Isso tem uma dificuldade grande do São Paulo entender isso, o São Paulo ali dentro, e muitas vezes até do próprio trabalho do Diniz entender que às vezes ganhar é importante, que às vezes, como você disse no posse de bola, como a gente já conversou várias vezes, que às vezes você mudar um pouco o ponto de vista ofensivo, fazer um jogo mais retraído, como por exemplo poderia ter feito contra o time do Binacional e não fez, você poderia pelo menos garantir um ponto, e não garantiu 0. Então, o jogo do ano, essa expressão jogo do ano, nessa diretoria atual do São Paulo, nesse contexto atual do São Paulo, é difícil de acreditar que os times vai entrar com a pegada de jogo do ano. Eu espero que amanhã mude. Eu espero que amanhã o São Paulo entenda, os jogadores do Diniz, a diretoria, a comissão técnica, quem quer que seja, entenda que se esse jogo o São Paulo não vencer, ele está praticamente eliminado da Libertadores na primeira fase.
Então tem que encarar como jogo do ano, coisa que é difícil, muito difícil do São Paulo encarar. O Bobadilla, atacante do Guarani do Paraguai, ele é meio grossão, tal, aquele fortinho meio grosso, mas ele incomoda zagueiro. Ele incomoda zagueiro. Qual o atacante do São Paulo que enche o saco do zagueiro? Hoje ele quase expulsou o Gustavo Gomes, né? Deu ali, brigou, discutiu, tirou um sarro, não sei o quê, amarelou o Gustavo Gomes e quase dá o vermelho para ele. Jogador, eu não estou dizendo que ele é melhor que os atacantes do São Paulo, mas ele tem coisas, outra coisa que os atacantes do São Paulo não têm também. Um pouco de malícia, um pouco de gana, um pouco de sangue na veia que vai precisar ter no jogo de hoje. Acho que esse jogo do Guarani contra o Palmeiras foi bem simbólico do que é essa primeira fase da Libertadores, de times que jogam fora, e o LDU. A LDU é um time que, do ponto de vista ofensivo, talvez seja mais corajoso do que o time do Paraguai e menos forte defensivamente. Então pode ser o jogo ter um contexto diferente. Mas pode dar uma ideia do que o São Paulo vai enfrentar. Porque a LDU pode chegar amanhã e nesse jogo contra o São Paulo e sair com um empate. Sair com um empate está lindo para a LDU. Então é um jogo cascudo, que vai precisar de jogador cascudo, que vai precisar entender que é o jogo do ano. Seco para mim, com apoio da torcida, e essa sim, há anos vem entendendo quais são os jogos do ano do São Paulo, que jogo que é importante, que jogo tem que apoiar e tal. Com o apoio grande da torcida que deve encher o Morumbi, eu acho que o São Paulo ganha de 1-0. 1-0. Eu acho que ali na conta do chá é o suficiente para o São Paulo seguir vivo na Libertadores. Amanhã é dia de ganhar. Amanhã é dia não de performar, de ter 200 chances e perder 199. É dia de ganhar. É dia de ganhar jogo. Se o São Paulo tiver uma chance e fizer 1-0, é evidentemente melhor do que ter 300 chances e não ganhar. Basicamente é isso. Certo, Arnaldo? Você não mostrou sua camisa? Eu mostro aqui meus quadros de cinema, de filmes que eu acho muito legal. E minha camisa, ó. Beach Boys. Pet Sounds. Clássico. Clássico da música e do rock. Beleza? Assine o canal, aperte o sininho e voltamos a qualquer momento. Valeu!